a gente pega argila, aqui mesmo tem argila para fazer tratamento nas pessoas, a gente faz xarope, a gente faz pomada. Vocês ensinam? Procuram, né? Tá sentindo alguma coisa, tipo um médico, assim. Aí a gente marca reuniões, nós temos as reuniões que somos um grupo, e aí as pessoas quando estão enfermas, a gente vai, inclusive meu pai está precisando de fazer um plástico também. Que você vai na casa da pessoa, são 7 dias consecutivos, 2 horas cada dia, para fazer esse tratamento na pessoa. Ou a gente faz com argila, ou a gente faz com chá, ou a gente faz com xarope ou pomada. Tudo com ervas daqui. Vocês têm aprendeu para trabalhar. Porque não tinha nada a ver realmente a sua Tem nada a ver, não tem nada a ver, porque eu falei assim, gente, é uma coisa que a gente vai aprendendo devagar, né? Vocês têm uma espécie de núcleo de aprendizado para passando esses saberes? Assim? Tem 2 coordenadores, né, que é a dona Lenira e o Sr. Milton, que são, eles fizeram curso lá fora e trouxe pra gente, aí eles vão passando pra gente, né? ajudar eles, né? Falei pra eles, eu faço parte da área da saúde, sei anatomia, mas eu tenho que aprender mais coisas. Como eu sei de muitas coisas de ervas, de plantações, porque eu aprendi com a minha bisavó, então aí ajuda um pouco, porque eu sei, conheço um pouco das ervas. Será que esses ancestrais, no caso sua avó, bisavó, não é porque teve contato, porque tem a história da oca, né? Tem. Então, porque às vezes teve contato, porque os índios, eles mexem muito com essa questão né? Do remédio natural. Aí dessa parte eu já deixei vocês aprendido, né? Com os índios, trouxe para os escravos e daí veio trazendo. Aí aqui na fazenda, só eu mesma que tinha assim, eles falam que eu sou muito velha. Porque muita coisa eu lembro, que eu tinha 4 anos de idade. Então a minha bisavó me contava as coisas e eu lembro até hoje, eu trago para minha filha. Então minhas filhas... Fala que você não é velha, você tem uma memória boa. Vocês falam assim, nossa, você é muito velha, você sabe de coisa que não tem como lembrar. Porque eu com 4 anos sabia das coisas, assim, e de ervas, e a gente vai passando para minha filha. Igual a minha filha fez a monografia dela toda baseada aqui, nos índios, escravos, da minha bisavó, tá lá até na universidade. Que ela tirou 100 pontos, gente. A gente fica até feliz, né? Aí eu falei assim, tá bom, então a gente vai passando esses conhecimentos. E eu também gosto muito de artesanato. E eu fuço tudo que você pode imaginar e eu faço. E eu olho para as coisas assim, falei, isso aqui vai dar alguma coisa. Então, e assim a gente vai fazendo e vai passando. Deixa eu te perguntar, com essa escola aqui agora para jovens e adultos, de quem que parte a ideia? Da coordenação? Coordenação. Ou das próprias pessoas? Coordenação, porque tem muito analfabeto aqui, inclusive colonos. A minha avó era analfabeta. Ela andava tudo, Juiz de Fora tudo, mas não sabia, ela conseguia chegar em tudo quanto é lugar, mas não sabia ler. Então tem jovens e tem velhinhos assim igual eu, que não que pararam na 4ª série junto comigo e não continuaram. Eles vão embora. Entendeu? Você é uma das pessoas mais antigas aqui agora, depois que a sua avó veio a falecer? Não, tem um senhorzinho que tem 87 anos, tem o meu avô, o meu tio, que é irmão dela, com 88 anos. Então, assim, a maioria são idosos. Tem vários, assim. Então, assim, tem vários velhinhos da minha idade. Criança também. O Juquinha, tem ele também, sou Juquinha, né? Tem meu pai, que está com 69 anos. E que eles ainda estão brigando, meus pais ainda estão brigando por ciúmes ainda, gente, 49 anos de casado. Então, assim, é por aí. Mas o pessoal da sua idade, a maioria saiu daqui? A maioria saiu. A maioria saiu daqui. Casaram, foram embora. Eu casei, estudei e voltei. Porque aí a minha avó foi comigo, ficou um tempo comigo para eu poder estudar, cuidando dos meus filhos, para eu estudar e trabalhar. E voltei para cá. Entendeu? Aí os outros não voltaram. Não voltaram. Eu falei assim, mas eu gosto da minha terra, então eu vou cuidar da minha terra. E quando eu voltei para cá, ainda o MST não tinha invadido ainda era dos donos ainda. Inclusive eu trabalhei com a dona daqui, que era a dona Carmen, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha 13 anos quando eu fui tomar conta dela. Ela quebrou o fêmur, eu fui para lá cuidar dela. Então eu tive que parar de estudar, parei tudo. Então eu só vim estudar depois de casada, gente. E você tinha esperança de ter o seu pedacinho de terra? Não, ou nem só que depois imaginava. do MST? Só depois do MST.
Só depois da Eu MST. acho Então, a que sem vida ter foi boa. essa junção. Foi talvez ótimo. não saiu. Foi ótimo. Agora, como que é a união das famílias do MST? Andam sempre juntos mesmo? A Estão gente sempre juntos? alguns Porque aí vocês vão. identificaram a terra e vieram. E aí, como que foi? No início foi difícil, né, Adilson? Não, mas eu digo assim, a união deles, eles, pra chegar Só todas aqui. as Só o famílias movimento. juntas. Como que é? Aí vão chegando famílias depois. Vai chegando? Tá, deixa eu ajudar então. Acho que tem muita coisa que foi colocada bacana. A Euradete, como viu aqui, mas ela acho que é só acrescentar a informação. Então tem uma escola, foi desativada, né? Você acha que eu não lembro a Ela não data, está acho que pode. desativada, mas ela... Não funciona mais como porque tem escola, né? não. Onde hoje é uma aularia, é Isso. do outro lado. Mas na Serra também tinha uma outra escola, uma escola rural, e essas escolas então foram desativadas, né? Pelo governo. Porque Municipalizou tudo e acabou com a escola rural, que hoje a gente fala escola do campo. Aí em vez de manter as pessoas na roça, eles acharam mais pra fácil cidade. pegar o ônibus, Ele pegar era as meninas aqui e básica, levar né? pra lá, acabando com a cultura deles e tal. a gente pode aprofundar que o fechamento de escolas no Brasil e no campo é dramático, né? É enorme. Aí, mas então, olha, quando a gente então identifica que um latifúndio improdutivo, que não cumpre a função social, há o trabalho de base. Ela falou da saúde, falou de educação, faz parte da organicidade do MST. Como é que o MST trabalha então? O MST tem a sua militância e essa militância se organiza nas várias frentes que o MST tem. Então tem um grupo que trabalha mais a educação, que é ligado ao setor então de educação. Como é que esses setores funcionam? Eles é organizado desde os assentamentos e acampamentos até a nível nacional. Então nós temos setores locais, que é nos assentamentos, acampamentos, tem na região, né, que junta então os vários assentamentos e acampamentos, a nível de estado, onde encontra esse grupo de pessoas a nível de estado, e tem a nível nacional. Aí tem a educação, tem saúde, tem a produção, ou seja, tem vários setores que vão poder fazer essa atuação, né, do trabalho. Ao fazer Ao identificar o latifúndio, há então o trabalho na região onde existe esse latifúndio. Ou seja, e aí na história do MST, com quem são mais esses trabalhos? A igreja, o sindicato, aquelas lideranças que conhecem quem trabalha no campo, que tem ligação e que desejam, né, que foi expulso, muitos deles, né, por não ter o pedaço de terra. Como é que era o processo? Antes aqui, inclusive, então, do INCRA, né, da gente reivindicar esse assentamento, qualquer hora que o fazendeiro quisesse mandar alguém embora, era ir lá e fazia o processo de baixa na carteira. Olha, não tem necessidade mais do seu trabalho, né? Vou aqui, os que fazem ainda bonitinho, né? Vou aqui acertar os seus direitos trabalhistas e você recebe essa quantidade e vai, pega suas coisas e vai para, né? Então, é isso. Então essas famílias, muitas delas que hoje estão nos assentamentos e acampamentos, e que por um motivo ou outro então tiveram que deixar a roça, né? Tiveram que deixar. Então nesse trabalho de base as famílias voltam para o acampamento. Aí que começa então a relação de conhecimento, né? Aí as pessoas começam a se conhecer nesse primeiro momento. Quando montam um acampamento, poucos se conhecem, né? Aqueles grupos que era vizinho, que via aí, que se conhecem. Mas então, no trabalho do acampamento, a organização do acampamento vai permitindo que a gente vai se conhecendo, né? Quando vai chegando, a gente vai conhecendo. Então, as famílias, o primeiro local onde as famílias se encontram para conhecer é no acampamento. É quando faz a primeira ocupação da terra, né? Então E tem aí um nós- grupo que vem primeiro e depois as outras famílias vão chegando com o tempo. É assim? Tem um tempo que pode ser no processo. Nós ocupamos aqui a antiga fazenda Fortaleza de Santana. As famílias que eram para vir, todas não vieram. Então tem um tempo em que as famílias ainda podem vir, que por um motivo ou outro não vieram ou não ficaram sabendo. Enquanto o processo está em luta para poder fazer o processo de desapropriação da fazenda, o acampamento é meio que funciona meio que aberto. O acampamento é aberto. Eu quero ir lá para o acampamento, porque eu também quero lutar pela terra. Então, olha, beleza, vamos lá, vamos fazer o processo de luta junto para a gente conquistar então a nossa terra.
Então é assim meio que funciona. Aí depois... Mas aí depois acaba se fechando. O cadastro... O que a gente... A Iranete falou em invasão. E os meios de comunicação repetem, né? Porque muitos, inclusive, quando a gente chega, né? E a relação não conhece, o que é MST não conhece as famílias, só passa e-mails, exatamente. Medo, imagem negativa, né? MST... chorando. Eu fiquei que o desesperada, não sabia MST, o que eu fazia com as famílias. É. Foram todas para minha casa. Porque o MST é violento, que vai morrer todo mundo, né? Isso. E é assim mesmo que funciona, né? Porque assim, o dilema deles é fogos. Então, para poder reunir todo mundo. A gente não sabia disso. Tá acabando o mundo. Aí saía as famílias tudo correndo, ia tudo lá para minha casa. O que está acontecendo? Calma, gente, calma, que eu poderia sempre saber o que está acontecendo. A Iranete, que estava falando com vocês aqui, já era moradora mais antiga, né? Ela é filha aqui de colono, né? Ex-funcionários aqui da fazenda, antiga Fortaleza de Santana. Neto de escravo daqui, ó. Neto de escravo, né? Então, história antiga aqui, de conhecimento, né? Da realidade aqui. Aqui nós estamos nesse local, era então onde funcionava a antiga indústria do café. Esse lado então são os terreiros, esses casarões aqui, tudo era em função do beneficiamento do café. Aquela casa grande então era a casa de máquinas, onde então beneficiava o café, fazia seleção e separação do café. Bom, segundo então as informações, né, que a gente tem, aqui inclusive Getúlio Vargas, na crise do café de 29, esteve aqui queimando café. Que apareceu também Dom Pedro II, então é uma história bastante antiga, né? Que era inclusive na época da produção do café baseado no trabalho escravo. Né? Então aqui tudo era uma indústria da época das mais modernas, porque essa fazenda inclusive era uma das mais produtoras de café de Minas Gerais e do Brasil. Tem registrado na história que aqui possuía então 435 escravos. Era uma das maiores também que tinha de escravos em Minas Gerais. Tá? E era a quarta em produção de café. Então aqui era café para exportação, né? O melhor café, que é o café arábica, né? Aqui é uma região que produzia café arábica, que é um dos cafés mais caros do mundo, né? Para exportação. Então essa estrutura funcionou até na década aí depois de 30, entrou em decadência, né? O café. Então foi meio que abandonado, né? A estrutura foi aos poucos sendo abandonada. Por isso vocês veem o estágio que está de degradação, né? Depois com a chegada do MST, então o desafio nosso de como é que a gente aproveita essa estrutura no sentido de fazer ela, né? Agora atender a demanda dos trabalhadores, né? Em que ano você chegou? É? Em que ano você chegou? Então, o MST, a ocupação aqui foi em 25 de março de 2010. O pessoal ocupou aqui a fazenda, reivindicando que ela já estava abandonada, né? Então, e aí pela lei, a fazenda que não cumpre a função social, ela deve ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então, o MST, então, ao saber dessa fazenda, né, reivindica que o INCRA pudesse, então, fazer a vistoria, comprovando não cumprindo a função social, eles automaticamente, sua atividade, improdutividade, isso, ela iria então ser desapropriada. Então ocupa em 2010, então o processo é um processo demorado, né? Só em 2003, aí houve um despejo, né? Os fazendeiros, os donos entraram então em pedido de reintegração de posse, o INCRA fez um primeiro laudo, e mesmo com a fazenda já improdutiva, o primeiro laudo do INCRA, para vocês terem uma ideia, falava que ela ainda era produtiva. A MST recorreu, né? Inclusive com parcerias com a universidade aqui de Juiz de Fora, né? Os professores aí ligados à questão agrária, Viçosa, então com articulação política, fizemos um contralaudo. A MST fez um contralaudo, dizendo, olha, não é possível, né? Isso. E aí, então, no segundo momento, que esse laudo comprova a improdutividade e ela, então, entra para decreto de desapropriação. E esse decreto só acontece mesmo, a emissão de posse, que aí o INCRA toma posse da fazenda em 2013. 2013, agosto. E aí a gente volta para cá, o acampamento permaneceu por esse período na beirada do asfalto. E em 2013, então, setembro, dia 3 de setembro, que a gente entra, então, com a posse definitiva aqui da fazenda.
Então nós estamos aqui em 2013 até agora, assim, de posse definitiva, né? Com o INCRA e o processo, então, de o assentamento ser consolidado, né? Foram 3 anos, então. Após, na verdade, a gente conta desde a primeira ocupação, que é o marco mesmo do 2010, né? Que é o processo de luta para conquista e desapropriação, né? Só funciona se houver pressão política, né? Caso contrário, não haveria aqui assentamento, né? Então aí algumas ideias aí que a gente tem com essas estruturas agora, que é transformar num espaço, né, para educação, uma escola técnica, né, um centro de cultura, aproveitar isso aqui para a gente estar tentando trabalhar com isso, junto inclusive ao INCRA, né, e outras instituições, né, inclusive com a parceria com a universidade. Aqui já teve da universidade o Marcos Olente, vocês devem conhecer, que é da Juiz de Fora, a Mônica, da arquitetura. Fernanda, são parceiras nossas aí na universidade, que contribuem aqui com isso, né, com essa proposta nossa. Tem um professor que é da Unirio, Mário Chagas, que é inclusive museólogo, trabalhou no IFAM e no IBRAM um bom tempo, também já esteve aqui, né, e porque nos arquivos tem muita história, né? Então aqui, inclusive, é a primeira estrada, União Indústria, que ligava Petrópolis a Juiz de Fora e que vinha ligar essa fazenda, ela corta aqui dentro, que é uma estrada carroada, a primeira estrada batida. Provavelmente essa estrada, vocês vão ver um monte de pedra, ela com as canaletas prontas, né? Aqui tem, em Juiz de Fora, as carruagens, que era na época, porque a influência política, quem era dono dessa fazenda, tinha grande poder, tanto econômico quanto político, né? E era o Mariano Procópio. Era ele? É, os primeiros donos, então, era Mariano Procópio Ferreira Lage. Aqui tem o marco da Sesmaria, então aqui também nessa fazenda tem marco da Sesmaria, depois com a propriedade privada, né, passa a ser do Mariano, da família do Mariano Procópio Ferreira Lage. E leva o nome também, muito influente, que fala da Baronesa de Santana, que era a mulher dele. Então aqui tinha um casarão antigo, que era o casarão da Baronesa. Bom, tem várias estruturas. Tem uma pedra. É uma pedra e tem um xizinho assim e tal. Alguém tem foto? Quem era o dono da Sesmaria? Não, Sesmarias era a primeira, uma das primeiras, a capitania hereditária, depois Sesmarias era do Estado. Né? Não, era o Estado. Era a primeira divisão de terra brasileira, era o Estado brasileiro que fazia. Pertencia à coroa. Sim, mas os primeiros. O primeiro a receber, assim. Eu acho Essa Sesmaria, será que foi também o pessoal do Mariano Procópio? Teve alguém ou não? A partir do Mariano? Aí nós teríamos que consultar a história, né? Geralmente eram os coronéis, Mas e o último proprietário, que vocês tiveram uma briga com os herdeiros? Isso. Ainda era da família dele ou não? Não, depois do Mariano Procópio era o Laí Tostes. Laí, como é que é o sobrenome? Ajuda aí, Iranete. É Tostes. Cândido do antigo Cândido Tostes. Que aqui eles dividiram Mascarenhas e Tostes. E tinha um pouco também da família Andrades. Aí, assim, um pouquinho de cada um, né? O último, então, era dos Tostes, das famílias dos Tostes. Né? Com quem o MST teve que fazer... Isso, que eles são empresários do Rio de Janeiro. O casarão do fogo para eles, né? Interessante. A Iranete que deve ter visto, inclusive, né? O casarão, a gente até hoje não sabe o que foi acontecido. Porque queimou, mas assim, era pau a pico, né? Era feito de barro e de cipó e bambu. Então qualquer coisa pegava fogo, né? E os fios eram todos revestidos de um paninho que era veludo. Aí como tinha muita maritaca, elas corroíam. Aí a gente não sabe se foi elas que causou o incêndio ou se foi provocado. Até hoje a gente não sabe. Então já vai fazer 10 anos, né, que o casarão foi incendiado. Mas assim, a gente ficou muito triste porque não sobrou nada de contar a história do casarão. Ele ficava bem aqui? Ele ficava essa árvore aqui era em frente ao portão do casarão. Ele ficava na frente da igreja? Em frente à igreja. Eu tenho Ele para frente da igreja? Casa que eu tenho as fotos de um banner do casarão e da igreja. Então foi isso, a gente até hoje não sabe o que aconteceu. Mas a frente dele era para cá? Para cá, para cá. A frente dele era para cá.
o portão e a escada era em frente a essa árvore aqui. Então ele pegava tudo lá, onde está aquele carro branco, até aqui. Aqui era onde faziam os queijos, onde está caindo aqui. Onde faziam os queijos para os donos da fazenda, sabe? E aí a gente sente muito, né? Lá era uma senzala. Embaixo é a senzala. Lá embaixo era a senzala. Em cima ficava os caminhos. Então a vida foi toda aqui. A vida foi toda minha vida foi aqui. Eu já provei muito café aqui. Os meus dois avós eram fiscal do café. Um era fiscal do café, da plantação do café até chegar o grão aqui embaixo, no ferreiro. E o meu outro avô no processamento lá dentro dos grãos, separação dos grãos. E lá dentro ele fazia a separação das mulheres para poder separar os grãos para ser exportado. Se a avó tivesse aí, tem muita história para contar para nós. Muita história, A avó dela tem muita coisa faleceu há gravada pouco por aí. tempo, 92 anos. Tem um mês que ela faleceu. Nossa. Lúcida. Vai contar muita história para nós, né, Irã? Muita história que veio um povo até da Argentina, né, veio da Itália, e ela contou as histórias tudo para eles. Que ela ajudou a quebrar as pedras, então ela apanhava café e eu ia junto, né? Inclusive meu pai, minha mãe tá viva aí. Mas eu acompanhava a minha avó, porque eu fui criada com ela, então onde ela ia, eu ia atrás. Então a história de tudo, desde minha bisavó, que foi escrava aqui, e eu acompanhei até agora, um mês atrás, né? E foi o falecimento da minha avó. Mas a gente fica triste, mas feliz ao mesmo tempo por ela ter convivido isso daqui. E quando o pessoal largou, vocês ficaram aqui? Ficamos aqui. Então, na época, da época que eu era pequena, eram 200 colonos. Então a gente fala 200 famílias de colonos, né? Aí só sobraram 40. Aí foi que eles vieram e a gente fizemos amizade, né? Você veio de onde, Adilson? Eu vim de Valadares, essa região do governador Valadares. Aí eu vim, eu sou coordenadora dos colonos, nós temos uma associação de moradores daqui, que inclusive está trazendo curso, tá, disso, agora em agosto do Senar. Tá vindo muito curso para cá, através da associação para nós todos. E eu faço parte da coordenação dos colonos, sou da área da saúde do MST, da medicina alternativa. E faço parte da Emater, sou do complexo do Fórum Regional de Minas Gerais, eu também faço parte. Então tudo de bom que dá para trazer para cá, para nós todos, tanto os colonos quanto eles. Eu tô então, do fórum. E eu fui a última. Pouca coisa, né, Irané? Pouca coisa sim, né? A gente que deu pra gente trazer de bom, a gente tá trazendo para cá. Inclusive com a associação agora, para poder a gente trazer muita coisa boa para aqui, principalmente para as crianças. Que a gente está... Quantas famílias a escolinha esse ano? Para as crianças, nós vamos começar para os adultos. Isso. Aí meu esposo, que é reformado militar, ajuda também, ele vai também junto com a Tati para as marchas, que é ele que vai para as marchas. Ele é militar reformado, então ele é presidente da nossa associação, então ele que vai, eu sou só secretária, então eu só escrevo. Aí ele que vai. Então ele quer fazer um trabalho muito importante com as crianças, porque ele é adestrador de cães. Então ele quer tirar todos os cães das ruas e botar para as crianças, para poder ensinar as crianças a adestrar cachorro e mexer com cavalo, para tirar eles, para não ficar nas drogas. Esse tudo é um projeto que a gente está para o futuro aqui. Mais alguma pergunta? Você perguntou quantas famílias vão ser assentadas aqui. Estão sendo fechados, né? 137. 137? Que já estão que já assentados, estão são assentados. 120, com certeza. E os outros estão... O que está em fase de alteração ainda no plano de assentamento. Então, quando o INCRA faz a desapropriação, eles têm que fazer um laudo agronômico, um estudo de viabilidade econômica, para saber quantas pessoas cabem no assentamento, né, na fazenda. A fazenda ao todo são 4.683 hectares. Então, é uma das grandes fazendas, né? E então tem muita área de reserva, tanto reserva legal, 20% de uma área, quando o INCRA desapropria o assentamento, tem que ser reserva legal. Né? Então essa parte está mais na serra, que é onde tem uma mata mais preservada. E as áreas então de APP. O que sobra seriam então as áreas agricultáveis. Essas áreas então são divididas, né? De acordo com o estudo agronômico, para saber então a capacidade de ser assentada.
Então o INCRA fez, na primeira portaria dele, para 120 famílias. 120 famílias. Só que agora, em fazer o mapa de parcelamento, que é preciso ser feito, né, o mapa de parcelamento, então vai ser alterado 137, 138 famílias, porque parte dos colonos e parte do pessoal nosso também vai ser um assentado de forma diferenciada. É uma alteração que o INCRA fez para atender aquelas famílias que já não têm tanta força de trabalho, que seriam as áreas para-rural, que são lotes menores. Então a fazenda vai comportar um limite maior do que estava previsto, né? Então vai ser alterado ainda essa portaria para 137, 138, que tem, eu não sei se o senhor João já incluiu. Já incluiu 137, então vai dar o total com ele. Então seria 137 famílias a serem assentadas. Como é que vocês identificaram, porque você veio do governador Valadares, né? Como é que vocês ficam assim identificando as fazendas que podem ser ocupadas? Tá. Eu sou militante já do MST há algum tempo, né? O MST, inclusive a história do MST de Minas Gerais começa no Vale do Jequitinhonha, em 88. Então o MST em Minas Gerais está com quanto? 28 anos, né? Fez agora em fevereiro. O MST começa no Brasil em 84, né? 32 anos no MST. A primeira ocupação foi no Vale do Mucuri, Jequitinhonha. Hoje lá é assentamento, tem uma escola, inclusive estadual. É uma das melhores escolas que nós temos aí em Minas Gerais. Bom, o processo de identificação, o próprio INCRA, os próprios fazendeiros, ao informar o imposto que eles têm que pagar, que é o Imposto Territorial Rural, eles têm que fazer a declaração de produtividade. Então, a própria função do INCRA já seria identificar e ao mesmo tempo, não precisava nem esperar a ocupação, né, acontecer. Né? Mas então o MST, através, né, da sua militância e pelo conhecimento também da região, vai vendo e observando, né? Então aqui, inclusive, nós tivemos o Biel, né, que é um dos direitos humanos que veio de fora, que era amigo nosso, no início, então, da vinda do MST para aqui. Já tinha um assentamento em Visconde do Rio Branco, onde a nossa militância tinha contato. Né? E então foi identificada essa fazenda, né, esse grande latifúndio. Né? Nas pesquisas do cadastro do INCRA, é possível você identificar quais são o tamanho das áreas, né, das produtividades, né, da extensão dos latifúndios. Né? Saiu agora, foi divulgado, inclusive, fazendas no Brasil que tem ainda trabalho análogo ao escravo. E em Minas Gerais, inclusive, tem fazendas nesse sentido. A partir dessas informações é que o MST pede, então, para o INCRA fazer a vistoria dessas fazendas. Né? E aí, quando as famílias, então, têm interessadas também a ter o seu pedaço de terra, a lutar pela reforma agrária, é que vem para o acampamento para fazer pressão. Só a partir daí que as coisas começam, então, a andar. Mas essas informações são públicas ou é vazada? Essas informações são públicas, né? São públicas. Se você pedir, baixar lá no IBGE, por exemplo, que faz o censo agropecuário, é uma fonte de informação. E tem outros também que pesquisadores, né, estudiosos da área, que também vão fazendo seus estudos. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, por exemplo, é um dos grandes estudiosos da questão agrária brasileira. Se a gente lê alguns documentos, livros e artigos dele, inclusive ele publicou agora recente, né, grande parte das propriedades das fazendas brasileiras são terras griladas. Ou seja, desde o processo anterior aí, né, a propriedade privada da terra. E como que dá a junção de vocês, por exemplo, vocês do MST, você já estava aqui, né? E como que vocês, os colonos e o MST, vocês não ficam assim, em algum momento vocês pensaram que vocês poderiam perder? Sim. Como que deu essa junção, essa união para dar certo? Só para complementar outra pergunta dela, que é sobre a questão como é que identifica. O Instituto de Terras de Minas Gerais, na gestão Itamar Franco, fez uma pesquisa, um levantamento e identificou que em Minas Gerais existe 11 milhões de hectares de terra que são terras devolutas. Ou seja, essas terras seriam então, bastaria o INCRA ou o Estado arrecadar essas terras e destinar à reforma agrária. Com quem estão essas fazendas? Com os latifundiários, né? Por exemplo, no norte de Minas Gerais, aquelas terras lá, inclusive agora, você pega isso aí no Estado, o Estado arrenda para os fazendeiros a um preço simbólico para que os caras plantem eucalipto.
Então, boa parte daquelas terras do norte de Minas são terras devolutas, terras públicas. Né? Então, o próprio Estado tem que fazer esse estudo, fazer essas identificações. Tá? No noroeste mineiro mesmo, existe uma fazenda de 40 mil hectares que ela foi declarada terra pública, terra devoluta. Quem são os proprietários que estão dominando lá essa fazenda? É o Antônio Hermídio de Moraes, Votorantim, planta soja. Assim, se for olhar no Brasil inteiro, tem muita terra ainda que é pública devoluta. Bom, a chegada nossa, talvez a Iranete também pode ajudar. Nós, quando então identifica os antigos moradores, que são os funcionários da fazenda, eles têm direito de ser assentados. Né? É um processo de relação. Lógico que não é tão simples. Né? No início o pessoal não conhece o MST, né? Não conhece, então fica um pouco meio assustado. A ligação também com os fazendeiros é muito forte, né? O vínculo dessas famílias são muito fortes. Inclusive eles eram moradores aqui, né? Igual a avó da Dona Bigó, né? A avó da Iranete, era 92 anos. Então é um pouco meio estranho no início, né? Até a gente isso. Com certeza, com certeza. E, então no início, algumas famílias, lógico, tem alguns que é mais fácil, né? Já começa um diálogo mais tranquilo, mais fraternal, a gente vai te conhecendo. Outras fica meio, né? Meio tal. Então assim, no início a gente vai dialogando, né? O próprio INCRA, a gente faz esse trabalho. Começa o processo de diálogo, né? De poder compreender o que é a nova situação, o que é um assentamento, né? E inclusive tentando garantir o direito deles, né? Tanto também de ser assentados, né? Que para nós são trabalhadores, né? Rurais como nós, tem então o direito também de ser assentado e garantir os seus direitos. Né? Essas famílias, então, 138, está incluindo eles também? Tá Sim, incluindo nós também, somos em 43. Eles vão ser 43 famílias assentadas. Vocês, E alguns filhos deles, né? Que... Nesse meio tempo vocês já tinham construído algumas casas, assim? Então, já existiam, né, as casas dos colonos, então permaneceram as casas, onde eles moravam mesmo. Esses 40 já tinham Já as cada casas um do tinha colégio. suas casas. Caindo sim, todos era igual ruínas ali, igual. Mas estamos nelas ainda. E, inclusive o INCRA já deixou a gente ficar com as casas e inclusive os lotes ser separados das casas, porque os lotes, dependendo do lugar, não poderia ser do lado das casas, igual a minha casa. Eu moro dentro da reserva. Então eu fui nascida e criada na reserva. Minha avó morou ali 69 anos, na casa onde a casa... É uma casa de colono também. Casa de colônia, logo ali em cima, dentro do início da mata, na Mata Atlântica. Então eu estou dentro da reserva, então eu sempre soube disso e eu sempre cuidei, junto com meus avós, né, de cuidar, porque a gente nunca arou lá o meu quintal. Porque, então a gente planta fruta e tudo assim, mas é para cuidar mesmo, porque inclusive eu tenho uma filha professora de geografia. Então a gente vai aprendendo e eu vou ensinando o que eu aprendi com meus avós e bisavós, passei para os meus filhos também. E eles depois de mim vão cuidar, né? Cuidar do que meu avô e minha avó cuidaram ali por esses anos todos. Inclusive, o meu avô tem 30 anos de falecido, que ele era fiscal do café aqui. Mas aí com a chegada do pessoal, até a gente está já ajeitando tudo, né? Que antes a gente ficou com muito medo, porque a gente não conhecia isso, né? Então aí eu e meu esposo passou a conviver junto com eles para poder passar para os colonos. E os colonos, eles são assim, ainda tem medo até hoje. Ainda tem de medo perder o lugar que eles estão. Perder, inclusive a casa, porque eles não queriam nem terra. Eles queriam a casa. Só isso que eles queriam, não queriam perder aonde eles foram nascidos, onde eles foram criaram seus filhos, entendeu? Mas aí veio com o ganho de umas terrinhas para poder plantar. Aí então, além da casa, ainda tem a terra. Tem a terra. Além da casa tem a terra. E, inclusive os idosos têm agora 2 hectares, que é o para rural. Mas não necessariamente próximo da casa. Não necessariamente próximo da casa, é isso. Que aí tem uns que tá fora, igual do meu pai foi do lado da casa dele. Então ele tá do lado da casa dele. Você que tá lá na área da reserva? Eu tô dentro da reserva, eu moro dentro da reserva, mas o meu, sabe aquele morro lá, ó. Aquele morro todo lá.
é meu, que é fora da reserva. E você vai poder continuar eu morando vou dentro da reserva? continuar morando lá e cuidando da reserva para eles não depredar, porque eu adoro mato. Adoro, e eu vou plantando cada vez mais. Então, eu vou ficar lá no cantinho lá. E meus filhos também gostam. Inclusive, meu filho que está aqui comigo gosta muito também. E ele está me ajudando aqui. A vida de vocês aqui, como que é? Aí vocês trabalham fora, vão fora? Isso, aí vai, trabalha fora, estuda fora e volta. Eu sou técnica em radiologia, gente, tem nada a ver, né? Mas eu faço parte da área da saúde do MST, que é medicina alternativa. Então, assim, eu ajudo o que eu posso fazer com o pessoal. E assim a gente vai fazendo. Eu estudava, a gente chegava 1h da manhã, vinha lá de fora a pé. Você estudava em Juiz de Fora? Estudava em Juiz de Fora. E a sua menina também aí eu fez aluguei um espaço lá para ficar lá, porque uma está fazendo nutrição, está terminando agora em julho, a faculdade de nutrição, então não dava para eu ir buscar todo dia de madrugada, né? E inclusive que o bacharelado é durante o dia, que a minha filha estava fazendo geografia, ela fez à noite. Mas a nutrição é durante o dia, então não tem carro para levar, porque aqui a prefeitura fornece o ônibus para levar só à noite. Durante o dia não. Então a gente tem que estudar, mas assim, ir e voltar. Aí à noite tem espaço, mas durante o dia não. E como que elas estudaram o primário, o ensino fundamental? Tinha escolinha, eu mesmo estudei aqui. Aqui mesmo? Tem uma escola lá na entrada, que é daqui das terras mesmo, que chamava Escola Estadual Povoado de Ferreira Lage. Eu tirei a 4ª série lá. E o resto a gente foi estudando em Goianá, em Coronel, para poder tirar o ensino médio. Hoje está tudo muito fácil, né? Antes a gente andava tudo a pé. Goianá é a cidade mais próxima? Mais próxima. Quilômetros daqui lá? Dá 8 quilômetros daqui lá. É pertinho. É pertinho. Mas assim, a pé não, sim, mas por exemplo, hoje em dia a criança quer estudar, ela pode ir lá. Hoje tem os carros, né? Só que até o ensino médio. Aí o resto tudo tem que ser Juiz de Fora, a cidade mais perto, que tem universidade, curso técnico, tudo tem lá em Juiz de Fora. Aí depende dos carros das prefeituras para poder locomover, né, as crianças aqui. E a maioria dos colonos iriam estudar fora? É minoria. É minoria. Né? Tem muita vontade. Muita força de vontade, muito mesmo. Aqui hoje acho que só tem as minhas duas e mais uma outra menina que mora aqui, que ela vai e volta, que é da área da saúde, que está fazendo letras em Juiz de Fora. Então aí ela tem uma moto, então ela deixa a moto lá fora, vem de ônibus, aí ela vem pra cá. Mas assim, por ser tão distante, o pessoal acaba desistindo. Eu mesmo parei no técnico, né, porque dá um cansaço. E 3 anos ir voltando a pé, e era chuva, enchente, porque quando chove a gente tem que passar com enchente aqui assim na cintura e chegar em casa todo molhado, sabe? Então assim, é muito difícil. Tinha 2 projetos aqui, inclusive eu tinha uma ONG querendo essa fazenda, uma ONG alemã, para fazer ela aqui um parque. Provavelmente eles iam, né, se compra essa fazenda. Outro, né, que essa fazenda estava à venda, eles já não tinham mais os proprietários, né, que eram os herdeiros, moravam todos em Rio de Janeiro, inclusive o que vinha aqui era um neto dos Tostes. Ele contou, inclusive, para a gente que eles não tinham mais interesse nenhum. Tinha outros negócios que isso aqui não era mais rentável, não tinha mais interesse com eles. Apesar da relação, né, que eles tinham aqui era grande, mas não tinha mais nenhum interesse a fazer. E aí tem uma história que o Fernando Scherer, o Xuxo nadador, disse que queria comprar essa fazenda. Aí tem outros colonos, né, inclusive o Zé Luzia, um pouco que a gente conversa, eles inclusive já tinham comprado lote para fazer casas, que não é possível venda dessa propriedade. Exatamente, eles teriam que mudar, né? Então ela falou da casa. Se a gente rodar a fazenda, há um tempo atrás ainda, a gente vai ver muitos vestígios de casas antigas, que foram todas derrubadas. E eles foram fazendo, então, os proprietários foram fazendo o quê? As casas mais próximas aqui, que foram fazendo a vila, que é onde os colonos iriam vindo morando, né? Ia morar. Então a vila, inclusive vocês passaram por ela
E as casas aqui atrás, que é uma da onde a Aranete mora, eles foram construindo e tirando de lá, né, as casas que existiam espalhadas pela fazenda e concentrando aqui em torno. Aí foram embora, iam acertando com os colonos, eles iam embora e iam demolindo as casas para outros trabalhadores. Isso é uma forma também de garantir que ele não queira essa terra, né? Mas não dava de garantir que essa pessoa não fique, né? Eu tenho 2 carteiras lá em casa, que é do meu pai e do meu avô, que não tem barco. E vocês chegando aqui agora, vocês viram tipo uma comunidade, uma coisa só, ou tem diferença? Eu sou do MST e eu sou nativo do local. Olha, nós consideramos que agora todos moram e vivem no assentamento, né? Então agora todos são assentados, né? É o que une todo mundo, né? Assentados. Essas diferenças elas vão se com o tempo acabando, né? Porque ainda se denomina, por exemplo, os colonos, eles fizeram uma associação que trata só da parte deles, né? Lógico que tem ainda, os direitos trabalhistas deles ainda não foram acertados, o cara repassou então a fazenda para o INCRA, né? O INCRA desapropriou e paga, tá? Por isso que é uma coisa que eu ia falar para vocês. Que ela falou de invasão. Por que a diferença? E que a televisão repete, não é mesmo invadir. Nós não usamos a palavra invadir, nós usamos ocupar. Exatamente. Por quê? É um direito nosso da terra. E a terra não cumpre a sua função, então nós não estamos tomando nada de ninguém. Nós estamos reivindicando um direito que é ser, né, assentados e ter a terra. E agora vocês ficam aqui para sempre? Sim. Ou deixam umas famílias e vai fazer outros movimentos? Calma aí, que nós vamos chegar. Não, aí eu me perco. Né? Por isso que eu falei que por isso que aí o termo que a gente usa é o termo da ocupação, né? Que nós não tomamos nada então de ninguém. E a outra coisa que a televisão, os meios de comunicação não falam, é que ao ser desapropriado, o fazendeiro recebe pela terra. Então ele não perde nada. Ele não perde nada. Essa parte ninguém conta. Exatamente. Tomou. E diga-se de passagem, estão recebendo e recebe razoavelmente bem. Talvez se os Tostes fosse vender essa terra, ele não teria vendido pelo preço que o INCRA pagou para ele. Então é um bom negócio. Um bom negócio. Que foi 11.600.000 reais. Tá? Como é que o INCRA avalia para pagar? Ele separa entre terra nua, o valor da terra nua, que é um valor de mercado, né, estipulado, e o valor do patrimônio. Ou seja, casas. Então, por exemplo, as casas que os colonos moram, que foram eles que fizeram, o INCRA pagou. Foi pago. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui foram avaliadas. Cerca, curral, tudo aquilo que foi infraestrutura que tinha sido feito é pago. As infraestruturas é pago em dinheiro à vista. A terra é pago em títulos da dívida agrária. Ou pode ser também à vista. Depende do acordo ser feito. Caso não, pode ser feito em títulos da dívida agrária, que é os chamados TDAs. O cara então tem o título público e pode ir lá e trocar por ações das empresas ou resgatar ele ao longo de 5 até 20 anos. Se ele quiser resgatar o dinheiro direto, ele sofre um deságio de 20%. Vai lá e pega o dinheiro. Se era 1.000, ele vai receber 800. Então é o seguinte, ele não perde, ele recebe pela propriedade. O Estado, então, através do INCRA, paga para o fazendeiro a terra. Tá? Então, e vocês que estão assentados, uma desapropriação continuam a luta para os outros? Então, a luta do MST não para, né? E não é só pelo direito à terra, nós estamos lutando pelo direito à educação. E vai falar assim, mas a ideia da educação partiu da coordenação? A coordenação é um espaço de discussão. A forma organizativa que nós então, né, temos para, inclusive, se conhecendo, debatendo, trocando conhecimento, experiência, é a questão dos núcleos de base. Todo assentamento e acampamento é organizado. Toda família que mora no assentamento, ele participa dos núcleos de base. Ou seja, vai ali discutir os seus problemas, as soluções, né? Como é que nós vamos agora tocar o assentamento, o que nós vamos fazer, é nesse espaço.
E através dos núcleos, então, tem a coordenação, que é o espaço também de fazer os encaminhamentos do que foi discutido, né? Então, a educação, por exemplo, é uma bandeira de luta do MST. Então, por que nós lutamos? Todos os acampamentos e assentamentos, ainda na fase de acampamento, tem que ter escola. Escola é o quê? Direito básico, fundamental, né? Como é que a gente... Né? Então, a questão da escola, desde que o MST, então, começou a fazer a luta pela terra, também faz a luta pela educação. Inclusive, discutir que educação que nós queremos, né? Para quê? Né? O que está aí é o quê? Educação para o mercado, né? Você tem que ser um profissional. Das escolas itinerantes, das escolas dos acampamentos, já tem várias produções sobre isso, que é exatamente mostrando a importância das escolas estarem acompanhando os trabalhadores que estão em processo de luta pela terra. Né? É bem interessante isso. Então tem as histórias das escolas itinerantes, as cirandas infantil, que o MST também trabalha com as crianças, né? Então a escola, para nós, ela é tão fundamental quanto ter um pedaço de terra, né? Para poder a gente, né, conquistar a dignidade, né? Então a escola, então, eu estava falando que a coordenação, lógico, isso vem uma proposta, então, antiga, que nós lutamos para a escola. Então, nós temos a escola aqui, é de fundamental importância, é direito nosso, e nós vamos lutar para que esteja, né? Para, inclusive, garantir que muitos que não tiveram direito a estudar, como é a escola de alfabetização de jovens e adultos, possa ter o direito de voltar a estudar. E vai ser, né? até uma casa ali da vila, que é o projeto de construção da escola. Então nós temos gente no MST que veio para o MST, ele tinha quarta série, inclusive dirigentes nossos do MST que tinha, né, quarta série, terceira série primária, que hoje já fizeram faculdade. Fizeram, inclusive, estudaram na alfabetização de jovens e adultos, né? Então, e hoje são professor. Nós temos o caso do Armando, que é assentado no município de Tumiritinga, lá no assentamento de Tumiritinga, que é o assentamento mais velho de Valadares, da região do Vale do Rio Doce. O Armando virou professor, fez faculdade lá no UFMG, na parceria, né, do Pronera, também depois é fácil de encontrar isso, né, que foi uma luta também dos movimentos sociais do MST. O que é o Pronera? É um Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, ou seja, para que os filhos de assentados, os assentados que não estudaram, possam então cursar curso técnico e depois fazer as faculdades, né? Então a MST tem uma parceria com mais de 50 universidades onde tem curso, pedagogia, agronomia, geografia. Eu, inclusive, fiz parte desse processo. Quando vocês falaram, né, aqui é da geografia, eu estudei pela uma turma do MST, pelo Pronera, em Presidente Prudente, né, lá na Unesp Presidente Prudente. Então nós formamos 46 membros, né, do MST em geografia. Temos licenciatura e bacharelado lá nesse projeto do Pronera. E assim foi vários outros, né? Nós temos, então, pessoas que fizeram licenciatura em Educação do Campo, História, né? Paraíba, por exemplo, foi a primeira, na Universidade Federal da Paraíba, foi a primeira turma de História que o MST fez lá, né? Depois Direito, com a Universidade Federal de Goiás, né? Então também entendi o pessoal de Direito, Agronomia, aí tem vários, né? Então, até agora, então, virou regular, né, na UFMG o curso de licenciatura em Educação do Campo. Virou lá, todo ano abre 2 turmas, abre no início e no meio do ano. Vocês, como liderança aqui, vocês têm lideranças maiores? Como é que... Tem, eu falei... Vocês têm lideranças políticas aqui na cidade, na região? Olha, deixa eu compreender. Eu vou dizer para você do como é que então a estrutura, como é que funciona o MST. Eu falei que tem as coordenações. Sim. As coordenações são tiradas nos núcleos que tira, 2 coordenadores. E pela proposta do MST, deve ser participação igualitária, um homem e uma mulher. Então quem coordena os núcleos, esses coordenadores de núcleo viram coordenação do assentamento do acampamento. Dentro dessa coordenação do acampamento, e tem também dos setores, por exemplo, coordena o setor de saúde, setor de educação, setor de produção. Esses setores também tem que coordenar, porque tem que ter coordenação para funcionar, né? Então, que é um homem e uma mulher. Essas são as lideranças. Aí tem também, depois elege a coordenação regional do MST. São eleitos nesses espaços. Depois tem a direção estadual do MST. Tem os representantes do setor de educação, saúde, entendeu? Tal. Estadual. E tem o nacional. Tem a direção nacional do MST e os coordenadores.
Essas são as lideranças do MST. Vocês participam de alguma delas? O senhor é liderança regional? Eu sou da coordenação regional do MST. Já fui da direção estadual do MST. Da coordenação e o relacionamento atualmente com a sou na política coordenação local? regional. É, a política local, Relacionamento com a política vocês local? do MST com... Ah, tá. A gente participa dos conselhos. Ela falou aqui da EMATER. Tem o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, nessa parte aí, a gente tem então representantes tem dois no representantes conselho dos colonos e 2 representantes da MST. Mas os políticos aqui, como veem vocês? Os colonos, você... Eu sou Olha, uma colona, tem aqueles que é mais eu sou próximo. uma representante. Nós temos... Um monte de coisa, né? Pode falar. Ele perguntou da relação com políticos. Tem políticos que são a favor de nós, são amigos nossos, né? E tem aqueles Contras, né? que são amigos, que são amigos dos latifúndios, são inimigos nossos. Ao vocês. Então, tem a bancada. No Congresso Nacional tem a bancada ruralista. A bancada ruralista é o quê? Representante do latifúndio. É o quê? São inimigos do MST, querem ver nós todo morto. No seu caso específico, por exemplo, hoje você mora aqui. Mas você está na coordenação, aí você continua aqui, ou você vai para outro lugar, lutar em outro lugar? Ou hoje você conseguiu você vem aqui, falar você daqui para fica cá aqui e pra você vai ficar aqui. Olha, eu ando, eu circulo. Nós então temos várias atividades no MST. Você falou, eu sou da coordenação Mas essa é a estadual. sua casa hoje? Eu moro aqui. Moro aqui. Mas outra terra em outro lugar? Não. Mas E essas a sua famílias terra que é estão aqui. aqui... Mas luta por outros. Aí ele ajuda. Olha, então. Ele sai para ajudar o outro grupo. Deixa eu entender. Você é uma liderança do MST. Então, assim, aí hoje você tem a sua terra aqui. Mas aí você vai para outros lugares lutar com outras pessoas para que eles conquistem a terra deles. Podemos ir. Podemos ir. Nós temos aqui uma coordenação regional, então. Necessariamente vai. Hã? Pode ir, mas não necessariamente. Pode ir, não necessariamente vai. Depende da demanda e da disponibilidade das lideranças. Quem conseguiu aqui fica aqui para sempre. É isso? Se Ah, tornou dono da terra. Deixa, aí vai outra coisa que precisa ser explicada. Um assentamento ele não é propriedade privada de nenhum de nós. Ele é, olha, eu falei da desapropriação, a matrícula da terra. O INCRA desapropria, a terra é do INCRA, do Estado. Como é que o INCRA faz então? Ele não dá título pra gente. A terra é um assentamento, e é o que nós lutamos, porque o governo e outros têm a proposta de titular. O que é o título da direita? A venda. Então nós temos um contrato de concessão e uso da terra. Ou seja, enquanto eu permanecer, eu recebi um contrato, a Iranete recebeu o contrato. Bom, ela, se quiser viver o resto da vida, o contrato dá direito. Tem lá no contrato, tem cláusulas, viu? Tem direitos e tem deveres. Também você pode perder o direito da concessão. Você não pode ser transferido para ninguém. Agora, se você quiser mudar, não impede. Você comunica a comunidade, você vai lá no INCRA e o INCRA transfere para outra. Ninguém tem o direito de vender, ninguém tem o título. Então, mas você tem um contrato de concessão e uso da terra. Se metade quiser ir embora, mas metade quiser ficar, a metade pode continuar. Pode continuar. Títulos Para o resto da individuais, vida. né? São individuais. Os contratos Quando faz a desapropriação, os São contratos são todos Aí faz individuais. Então você 5 pode, anos, por exemplo, depois ele renova. se mais você 5 vem lá da anos. tua Com 10 região anos, você aí passa pro e nome teve do titular, uma dono desocupação lá de das terra, fez reforma Aí, agrária, geralmente você falou, é assim. pô, eu preferia ir para lá, não queria ficar aqui, se tiver terra lá, você pode pedir para ir para lá, libera a terra daqui vai para outro. Né? Então todo esse processo ele é mais fácil de você fazer do que você tendo o título. De cada coisa. Não, o título, a única coisa, gente, é a propriedade, aí nós temos que fazer a discussão, que é a propriedade privada da terra. Para que vale o título? É o direito de comprar e vender. No caso do INCRA, um assentamento, a concessão, ele não te dá direito à venda. A única diferença é ele não te dá direito à venda. Mas vai te dar direito, inclusive, a herdeiro. Está lá no contrato. Mas nem no caso dela, que é nativa daqui, ela também não vai ter esse direito. Tem, ué. Não, você tem. Se você vender, não. Vender, não. A terra não é propriedade privada dela. A terra é propriedade Por isso que há do o pagamento INCRA. ao antigo proprietário. Se ela quiser. Aí deixa eu só falar para vocês como é que funciona isso. Ao então a família lutar pela terra, quando sai a desapropriação, ou mesmo antes,
O INCRA faz o quê? Ele vem aqui e faz um cadastro da família. Ele faz desacampamento. Então ele pega todos os documentos da pessoa. Identidade, CPF, carteira de trabalho, todos, certidão de nascimento ou de nascimento se for casado. E ele vai lá no sistema do INCRA e cadastra a pessoa. Para inclusive saber se ela enquadra no critério para ser assentado. Então não é qualquer pessoa que vai ser assentado. Se ele passar nos critérios, enquadrar nos critérios, algumas demandas, algumas não vai. Não pode ser funcionário público. Da justiça está devendo alguma coisa. Não pode ser funcionário público. Se tiver, não passa. Cuidado aí. Se você não for funcionário público, não pode. Se você não for funcionário público, pode. Mas, por exemplo, tem uma pessoa... Se você não ganhar acima de 3 salários mínimos, é outro critério. E a outra é ter aptidão para assim. Esse é um critério que é o seguinte, assim a gente faz o seguinte, qualquer um pode mudar de profissão, não pode? Então virar, porque isso é uma coisa que é muito discutível. Ah, mas você não é sem terra. Você pode ser, ué. Você não pode virar professor, não pode virar advogado. Por que você não pode virar agricultor? Por que você não pode virar camponês? Mas, por exemplo, tem uma pessoa que não tem... Não tem a concepção disso aí que você falou, a questão de você usufruir da terra. As pessoas pensam assim, quando eles estão ocupando, e a partir por isso eles existem essa discussão. Não vem assim, que é uma concessão que você vai usar durante aquele período, durante o resto da sua vida ou sua família. Eles pensam, você ocupou e agora está fazendo comércio, entendeu? As pessoas têm essa visão. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que mora lá em Juiz de Fora, não tem nada a ver com vocês daqui e nada a ver com o MST. Ele pode vir aqui procurar vocês e falar assim, olha, eu não tenho terra, não tenho casa, não tenho trabalho, estou precisando, eu posso entrar com vocês? A próxima ocupação que nós vamos fazer, pode. Ele tem que lutar para conquistar o pedaço dele. Aqui já está todo já está enchido. Já não tem mais vagas. Aqui já estão todo mundo sentado. Aí, então aí vai agora, aquilo que você falou, o trabalho de você perguntar, mas você vai para outra ajudar, outra voa. Mas vamos fazer mais ocupação. Essa é a tarefa do MST, ué. De fazer ocupação, de pressionar para que o INCRA desaproprie a terra que não está cumprindo a função social. Então ele tem que meio que associar o MST para ele estar numa próxima. Nós não usamos a palavra associar. Porque no MST você entra voluntariamente e sai. Não tem carteirinha para ser filiado, né? Associado no MST. Basta você estar disponível para lutar pela terra e entrar lá no acampamento. Lógico que o acampamento tem normas, tem deveres e direitos também. No acampamento você não vira bagunça, né? Então é organizado. Você não vai chegando e tem que conviver com... Um deles é conviver com as pessoas. Se relacionar bem, inclusive para permanecer no assentamento. Se você perturba, não vive bem, não convive bem com as famílias, você pode ser retirado, inclusive. Um processo de perturbação à comunidade. Então tem regras. E tudo que acontece nas famílias, aí eles não resolvem sozinhos entre si. Leva a coordenação, a gente ajuda a resolver. Se depois do assentamento vocês pagam alguma coisa por utilizar essa terra. Não, estou perguntando para ela só aprender só para... Fica melhor para ela. Muito bem. Veja bem. É vocês que estão assentados. Veja bem. Como é que diz da lei? Vou te responder. E também tem um pouco das posições que o MST discute. Tem o que diz a lei e tem o que nós, quanto o MST, a nossa compreensão. A nossa luta é contra a propriedade privada da terra. Terra não deve ser mercadoria. A terra não deveria ser mercadoria. Terra é um bem público comum a todos. Ninguém fez a terra. Né? Quem fez uma cadeira, ela virou mercadoria. Não é isso? Eu posso vendê-la. A terra não. Como é que... A terra, como a água e outros bens, né, naturais, não deve ser uma mercadoria. Essa é a compreensão básica do MST. Ela não sendo a mercadoria, ela não podia ser vendida. Tem que ser um direito comum de todos. Tá? Quando é um assentamento, nós continuamos lutando. O que nós estamos reivindicando? Que a terra deixa de ser propriedade privada. Por isso que nós somos contra a titulação. O título, a única coisa que eu falei é direito de venda. Para nós somos contra o título da terra. Porque é transformar a terra em propriedade privada. Aí, nós vamos falar, se a terra é
um bem comum a todos, a terra é pública, pagar pela terra seria transformar em mercadoria. Então nós somos contra pagar a terra, pagamento de terra. Na lei diz que quando o INCRA, está lá, acho que eles não alteraram ainda, teria que pegar e ler. O contrato agora, esse contrato veio com a data com o INCRA de 5 anos. Anterior era 10 anos, e já baixaram 5 anos. Por quê? Tem uma intenção política que é de titularizar os assentamentos, dar o título. E dar o título seria uma contra-reforma agrária, porque vai permitir as pessoas vender. Aí vai, o Sem Terra pegou a terra e agora estão vendendo. Para que aqueles... A sociedade repudiaria. Essa possibilidade de título está partindo de onde? De fora? Ou existe uma alguma política governamental? Isso é política governamental. Isso é do governo. E alguns assentamentos já foram, inclusive, titulados, na época do Fernando Henrique e anterior também, por decreto. Quando você fica sabendo, já foi lá e já fez um decreto, o assentamento já foi título. Mas ainda não deram nenhum título desse definitivo. Tá? Então a lei dizia que após então 20 anos, está lá na lei, no contrato, que você após 20 anos, você começaria a pagar pela terra e pelos investimentos que o INCRA fez. Por exemplo, nós quando sai o assentamento, tem lá que a gente tem direito a receber crédito para iniciar a produção. Ou seja, como é que você vai começar a desenvolver alguma atividade sem nenhum dinheiro? Então tem o crédito. Vocês já viram falar no Pronaf? Isso é o Plano Safra. O governo noticia, tem lá crédito específico para a reforma agrária. Esses créditos para a reforma agrária, quem tem direito de pegar eles são o quê? Os assentados. Então você pega os créditos. Tem um crédito que chama crédito habitação. Antes era o INCRA que gestava, agora passou para a Caixa Econômica Federal. Que é o crédito para quê? Fazer a casa. Atualmente esse crédito é R$28 mil para você fazer a casa. Cada família recebe. É insuficiente para você fazer uma casa toda, né, grande, tal. O INCRA e a Caixa tem até uma planta. É 56 metros quadrados na casinha. Se a família for grande, não. É uma planta. O dinheiro e a planta aqui, ó. Esse dinheiro cabe aqui. Não fica negócio de expandindo que não cabe. Nem na planta deles não cabe. Não dá para pôr piso, não dá para rebocar. Então esses créditos, que é o crédito habitação, o crédito Pronaf, que é para produção, você então... Então, o Pronaf é diferenciado. O Pronaf, você começa a pagar ele antes desse período que eu falei para vocês. O Pronaf, eles emprestam esse dinheiro do jeito que é, 10 anos. 3 de carência e 7 para pagar. No terceiro ano você já começa a pagar. Então, a maioria dos assentados já pagaram o crédito lá, que é até R$25 mil, é até porque pode ser, que é o crédito à produção. Esse você já começa a pagar ele após o terceiro ano que você recebeu ele, você já começa a pagar. Agora, o dinheiro da casa, o dinheiro que o INCRA pagou das benfeitorias aqui e da terra, o contrato fala que é só quando você receber o título definitivo, até 20 anos, você então começaria a pagar. O MST tem a proposta clara, nós somos contra a titulação, porque nós entendemos que a terra não deve ser uma mercadoria, ela não deve ser propriedade privada. Uma terra e devolveria, não, mas aí ia passando que pela família? Filhos, se vocês não quiserem, os filhos não quiserem, o INCRA repassa para quem quer. Ela vira terra, depois volta para o INCRA e o INCRA assenta outra família. Você quiser mudar, você fala, olha, se eu quero mudar hoje daqui, não me impede. É só eu falar para a comunidade que eu não quero mais morar, vou lá no INCRA e dou baixa no meu contrato, o INCRA pega outra família e enquadra no que tem. Mas esses impostos da terra que se você quiser continuar pro resto da vida, os seus filhos quiserem, aí sim eles têm direito. E vocês pagam imposto? Depois de 10 anos, eu estou perguntando esse imposto que era de segurança, tudo isso. Porque não tem título. Depois mais 5, aí nós você não vai começar a pagar. temos título da propriedade privada. Agora, quando você faz lá o cadastro
de produtor rural, você tem que pagar imposto.